Ai, ai, ai. Gente, mudei de cenário, fica arrugosada a imagem, né? Estou aqui na beira do fogão a lenha, tá meio friozinho, só para vocês verem onde é que eu estou. Aqui tem um gatinho. Porque a noite vai ser fria. Bem, mas vamos ao que interessa. Eu estava conversando antes com vocês sobre... Tá meio esquisito isso, né? Aqui, peraí. Eu devia ter feito esses ajustes antes de começar a gravar, mas é que eu já fiquei pensando em algumas coisas para falar. Eu estava pensando que eu tenho que retomar aquele assunto do vídeo anterior, né? Que foi sobre o pré-modernismo e algumas coisas lá do Euclides da Cunha. Como vocês sabem, na semana do dia 6, 7, 8, dia 8 de junho, tem aula presencial, né? E eu peço, então, a gentileza para vocês, de vocês anotarem questões, perguntas e tal, que queiram me fazer a respeito do que que eu já gravei aqui para vocês, e do material que está colocado para vocês no AVA, né, nas respectivas turmas, porque eu parto sempre do princípio que num curso de literatura, de letras, de uma forma geral, mas nas aulas de literatura, os alunos leem. Leem o quê? A literatura. Isso é fundamental. Então, para um aluno que entra num curso de letras e tem aulas de literatura, ele não adianta a gente ficar contando historinha. Eu posso contar historinha para vocês dos sertões, como, aliás, já falei algumas coisas, né? Posso contar historinha de qualquer narrativa dessas aí, de qualquer romance desses aí e tal, posso contar. Mas certamente vai ser absolutamente sem graça. Qual é a graça? A graça é vocês lerem. Por quê? Porque assim vocês vão se tornando leitores com uma visão mais ampla e vão lendo coisas que foram muito importantes e que ainda são muito importantes dentro da historiografia da literatura brasileira, da história da literatura brasileira. E por que esses romances são importantes? Porque eles dizem coisas de uma certa época e que muitas dessas coisas ultrapassam as medidas do tempo e podem ser pensadas a partir de hoje, né? Mesmo com os padrões de hoje. Ou seja, a boa literatura, independente do gênero a que pertença, é aquela que tem uma capacidade estética e ideológica de ultrapassar as medidas do seu próprio tempo. E como é que a gente vai saber que o texto é muito bom? Vocês vão sentir, vocês vão perceber. Não só naquilo que o texto diz, sobre as coisas que o texto diz, mas, sobretudo, sobre a forma como ele diz, e que vocês percebem, ao ler, um universo de coisas que vocês não haviam pensado. Ou se haviam pensado, não haviam pensado dessa forma. Então, é por isso que esses textos estão aí. Ainda que eu tenha colocado para vocês um texto muito chato, e não é tão bom assim, mas ele é significativo no sentido da ideologia do texto, né? Não da forma, mas do conteúdo, que é o Urupês, do Monteiro Lobato, que é um livro de contos, e bem dentro desse espírito do regionalismo, que eu estava falando antes, do regionalismo lá no Euclides da Cunha, que é um pouco diferente. A Rainha Elizabeth acordou. É um pouco diferente, mas nem tanto. De qualquer maneira, o diferente é o Afonso Henriques, que vem depois, né? Depois eu vou falar sobre ele. Claro, o grande diferente, mas aí quase na casa do gênio, eu não posso afirmar gênio, mas certamente um escritor primoroso e muito importante, que é Simões Lopes Neto, né?
Isso é certo. Mas, enfim, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler. Eu não vou ler para vocês, eu já leio esses textos, não é de hoje. Vi, sei lá eu, há quantos anos eu leio, releio. Tem uns que eu leio e deixo um pouco para lá, depois eu retomo. Tem outros que eu estou sempre lendo, sempre. Ah, esse é o meu cachorro. Está latindo para as vacas que estão aqui perto. Mas, enfim, não façam caso. E isso me distrai, né? Aí eu fico falando outras coisas, eu fico pensando outras coisas. Mas o principal que vocês têm que fazer é ler. Ler para sentir o texto, para usufruir do texto. Não é para prova, porque eu tenho que fazer prova, vocês sabem disso, né? Mas eu acho um pé no saco esse negócio de prova. Então, eu não estou muito preocupada com a prova. Já houve época, quando eu comecei a lecionar, eu era muito preocupada com a prova. Depois de certo tempo, eu disse, ai, que saco isso, né? Porque o aluno, se quiser colar, cola. Se não quiser colar, não cola. Se quiser estudar, estuda. Enfim, vocês são todos adultos, sabem o que é importante ou não. Mas, de qualquer maneira, o que é importante é que vocês leiam. Leiam não só os livros de historiografia literária, que eventualmente vocês vão ler para pesquisar coisas e tal, isso é super importante. Vocês têm que ler realmente a literatura, a obra ficcional, os poemas, os romances, os contos. É isso que vocês têm que ler. Se vocês tiverem que escolher, porque o tempo às vezes não dá, leiam a literatura. Não fiquem lendo Alfredo Bossi para cima e para baixo, e etc., e nem andem vasculhando coisas que eu escrevi, o que o fulano escreveu. Não, vocês não têm muito tempo, vocês têm que ler a literatura. Porque aí vocês vão sentir aquela coisa esquisita que o Roland Barthes deu um nome muito interessante a um livrinho dele chamado O Prazer de Ler. O Prazer de Ler. E como é prazeroso a gente ler e fica, às vezes, parada, pensando e tal. Você sabe que eu falo muito em poesia, né? Porque eu tenho essa relação com a poesia. Mas tem romances, por exemplo, que eu às vezes, nem leio, que é para tê-lo para ler, né? E tem outros que eu estou sempre relendo, como eu já mencionei no outro vídeo, Grande Sertão Veredas, por exemplo, é sempre um susto. Eu viro a página, começo a ler outra vez, é um susto de emoção, assim, de tão sábio que é o texto, de tão belo que é, e como ensina coisas, né? A literatura também tem isso, a boa literatura tem isso, ela ensina as coisas da vida. Isso que eu estou falando para vocês é, na verdade, o exercício da imagem literária, eu ia dizer imagem poética. Se eu falar imagem poética, vocês vão pensar somente na poesia, mas não. Imagem poética no sentido de revelação. Porque a poesia é revelação, e a imagem poética na poesia é revelação, e na narrativa a mesma coisa, ela revela alguma coisa. E essa imagem poética é aquilo que a gente percebe ao ler. Quantas vezes a gente está lendo, eu, por exemplo, e acho que vocês também, estou lendo um pedaço qualquer de narrativa ou de poema, e, enfim, qualquer texto da literatura, e eu paro, de repente, fico pensando, fico conjecturando, fico viajando. Isso é imagem poética. E é para isso que vocês têm que fazer as leituras, para vocês usufruírem do texto. Quer dizer, se sentirem emocionados com a leitura de um texto literário. Enfim, todo esse palavróio para dizer que vocês têm que ler Urupês, do Monteiro Lobato. Mas eu já adianto para vocês que é um livro de contos, assim, um tanto chatinho. Vocês têm ele aí em PowerPoint, um esqueminha e tal, tá? Assim como eu botei lá um esqueminha para vocês das outras coisas. Aquilo é interessante, mas mais interessante é que vocês leiam os textos, os romances, os poemas. Aquilo ali é para vocês acompanharem a leitura de vocês. Mas Urupês, então, se não me falha a memória, é de 28, não tenho bem certeza dessa data. Aí vocês olhem ali, eu sou ruim de números.
é um livro de contos feito pelo Monteiro Lobato, que vai dar, de uma certa maneira, cara ou corpo às ideias sobre o regionalismo. Exceção, não se esqueçam, exceção Simões Lopes Neto, que vai para um outro caminho muito mais inteligente. Mas, enfim, aí Monteiro Lobato publica isso e tal, e a gente vai ver em Europeias um esquema determinista, uma ideia de determinismo racial. Gente, é uma coisa assim impressionante, né? Mas isso fez história, né? E essa história do determinismo que vocês viram lá, eu acho que foi com a Mairinho, ou com a Lu, não sei com quem, que vocês viram realismo e naturalismo, vocês devem ter visto essas coisas do determinismo. E o determinismo era uma corrente filosófica e científica que propunha basicamente que o ser humano, a pessoa, ela é determinada, o seu caráter e as suas atitudes, a sua vida é determinada não por uma força de vontade, mas por 3 circunstâncias específicas que lhe governam: a raça da pessoa, entre parênteses, o conceito de raça naquela época era assim, né? Hoje em dia todo mundo sabe que isso não existe mais, mas enfim, a raça da pessoa, o momento histórico em que a pessoa vive, isso é extremamente importante. Está faltando uma que eu me esqueci completamente. Para aí um pouquinho, gente, para aí que tá, eu tenho que dar uma paradinha aqui, só um minuto. Voltei, gente. Tá. Mas o que eu estava falando do determinismo, né? Que o Lobato vai responder a isso, vai escrever pensando nisso. Separem o Lobato da literatura infanto-juvenil, embora ele mantenha relações, etc., mas um outro modo de pensamento. Do determinismo, né? O determinismo da raça, do meio social em que a pessoa vive, né? Da onde nasce, onde vive, que tipo de pessoas, né? que o envolve, e o momento histórico. Esses 3 fatores, esses 3 elementos, essas 3 coisas, seriam responsáveis por todo o comportamento dos indivíduos, cada um tendo seu comportamento. Ou seja, não há chance de ninguém mudar. A pessoa não tem vontade, não tem livre-arbítrio sobre as coisas, porque ela é determinada a fazer tal coisa de acordo com esses 3 elementos. Vejam que coisa engraçada isso, né? E mesmo com o óbvio, né, que várias pessoas não se encaixavam nisso. Né? Veja-se, por exemplo, Machado de Assis, que era negro, filho de uma mãe alforriada. Então, ele viveu naquele meio e tal, e, no entanto, um homem intelectualmente não frequentou escola, né? Fez seus estudos em casa e tal. Mas Machado também é um caso típico, único, né? De qualquer maneira, essa literatura que o Lobato escreve, essa visão do regionalismo que ele tem, vocês vão ver lá naquele esqueminha que eu botei para vocês no PowerPoint, é uma literatura engajada politicamente nesse sentido do determinismo. Quer dizer, não adianta a pessoa querer mudar, porque ela não pode mudar, ela não consegue mudar, porque ela é condicionada por esses 3 elementos. Bem, isso aí fez sucesso na época, né? Embora seja uma grande bobagem, mas fez sucesso na época. Era o que se entendia como ciência. O que está por trás disso aí? Está por trás da filosofia positivista, que é pensada pelo Augusto Comte. O interessante de se pensar sobre essas coisas, agora já vou tergiversar aqui com vocês, mas o interessante de se pensar sobre essas coisas, que em pleno positivismo, em plena coisa do determinismo, né, dessa corrente filosófica que vai alcançar a literatura para se expressar e tal, e o Lobato é uma expressão disso, é quando surge também na França. A França vive surgindo essas coisas lá, né? Depois eles exportam para o resto do mundo. Mas surge na França também por um sujeito chamado Allan Kardec, o espiritismo.
eu ia dizer uma seita, mas não é uma seita, é uma ideologia religiosa específica e tal, que tem suas regras e suas determinações, né? Também tem esse sentido do determinismo. Não vamos entrar na querela de religião propriamente dita, ou de fé. Podemos até falar de religião, mas não de fé. Porque fé a pessoa tem, a pessoa não tem, e tem fé nisso, fé naquilo, eu não me meto nessa seara de jeito nenhum. Estou falando no sentido da criação humana, né? Das coisas que o homem faz, né? E o kardecismo é uma delas, né? Depois, mais adiante, você sabe, entrando pelas histórias das religiões, vocês vão ver que isso vai ter desdobramentos e tal, tal. Até a acepção do espiritismo, enfim, isso aí tem desdobramentos. Mas o que é importante ressaltar é que o final do século XIX é cheio dessas contradições, né? Muito interessantes e que aconteceram tudo ao mesmo tempo. E muita gente achava que ia acontecer o final do mundo, né? Porque o cometa Halley ia aparecer, como de fato apareceu nos céus, né? Do mundo e tal, tarará. O Halley é aquele que já veio aqui de novo, tal, já está um fogachinho pequeno, tal, não dá para muita coisa. Mas aquilo assustava as pessoas na entrada dos 1900. Enfim, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Mas acontecem essas várias coisas, e aí nós estamos com essa turma de escritores aqui no Brasil, influenciados muito pela literatura francesa, e tem que adaptar, né, as coisas originadas na França, adaptar aos tristes trópicos, né, que é aqui o Brasil. Então, o Lobato vai seguir essa cartilha do determinismo, assim como o Euclides da Cunha. Vocês vão ver lá no coisinha que eu botei para vocês, né, no esqueminha que eu botei para vocês, há um processo de determinismo nisso aí. E em ambos os casos a gente vai ver esse resultado também no Triste Fim. Então, esse início de século, né, dentro da literatura que a gente chama de pré-modernismo, é pré-realmente modernismo, modernismo que vem depois. Mas aí já é uma coisa assim totalmente à parte, né? Aliás, está fazendo 100 anos, né, do modernismo no Brasil. Então, esses anos iniciais, a gente tem assim essa turma de escritores escrevendo sobre diversos assuntos, né? Mas sempre com essa visão pessimista em relação à humanidade. Vocês podem observar, muita gente morre nesses romances. Se não morre, passa mal, mas a maioria morre. E morre por quê? Por causa desse pessimismo que toma conta, né? O homem é condenado a ser governado por razões que ele não conhece. Então, eu sou o que eu sou, mas eu não sei o que eu sou, né? É uma coisa assim bastante complicada isso. E nesse meio do caminho, então, o Lobato vai escrever uma literatura regionalista que vai fazer seguidores. Por exemplo, no Rio Grande do Sul não teve só o Simões, teve o Alcides Maia, que também é um escritor gaúcho, também foi, né, que já é morto. É um escritor gaúcho que escreveu muito sobre a gauchada, né, os monarcas e tal. Aliás, ele tem um conto chamado Os Monarcas, se não me falha essa memória, é esse o nome do conto. Em que dois gauchões, né, gaúchos e tal, né, estereotipados e tal, vão lutar. Vale a pena ler. É o melhor da literatura regionalista no Rio Grande do Sul? Não. Mas vale a pena ler, pelo menos para a gente entender como é que surgem depois esses movimentos tradicionalistas aí já na década de 40, 50, não me lembro quando é que o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa fundaram o CTG 35. Eu sabia, mas agora me esqueci. Mas, enfim, aí então começam essas... Isso vocês podem ver na literatura do Rio Grande do Sul, que se vê bem essa contingência interessante, né, do CTG, Centro de Tradições Gaúchas, e que hoje tomou uma outra forma, tem um outro contexto e se ampliou e tal, tal. Tem CTG na Europa. Eu, por exemplo, eu às vezes comprava erva mate
no CTG, em Madrid. Vejam que coisa interessante. Se não tinha que tomar erva mate argentina, aí não dá, né? Erva mate argentina é muito ruim. Então, tem essas coisas. Então, tem CTG espalhado no mundo inteiro. Mas os CTGs começam imbuídos dessa coisa do regional, né? da hipervalorização do regional. Isso é inventado no final do século XIX? Não, quem inventou essa hipervalorização do regional foi o Alencar, José de Alencar, que é o pai de todos, tanto no romance urbano, quanto no romance regionalista, no romance histórico. O Alencar é o pai de todos, não dá para fugir disso. Comete seus pecados, mas ele teve as ideias. E o que vem depois disso? Depois disso vem adaptações, vem reorganizações, mas a partir do Alencar. Então, ele é um escritor importantíssimo, né? Um escritor-chave para a gente entender o que acontece em termos de história da literatura brasileira depois do Alencar. Ou seja, com o Alencar se tem, Alencar e Gonçalves Dias se tem o conceito de literatura nacional brasileira. Então, a literatura nacional brasileira, ela começa com Alencar e Gonçalves Dias. E, a partir daí, tudo remete a eles, ou para referendar, ou para criticar, ou para adaptar, mas eles são os protótipos, né? Então, esse regionalismo do Monteiro Lobato deve muito ao regionalismo do José de Alencar, só que no sentido inverso. E aí é que vai a questão principal do Alencar nesse sentido, né? Ele vai denegrir a imagem do caboclo. É uma coisa interessante. Ele que nasce em Taubaté, ele nasceu em Taubaté, viveu na fazenda, plantadores de café, não sei o que, e tal. E tinha muito apreço pelo caboclo, que é o que vai aparecer depois nas obras infanto-juvenis, como o primeiro livro infanto-juvenil, que todo mundo pensa que é Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas não é. É Reinações de Narizinho. Ele nunca escreveu um livro chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, isso é adaptação da Globo. Ele escreveu vários livros que se passam no sítio. Daí a Globo usar isso aí como gancho para fazer as coisas, né? Mas, enfim, o Lobato vai criar em Pez uma série de personagens representativos daquilo que ele vai dizer que é o caboclo, lá do interior de São Paulo, do interior de São Paulo, e como eles são. E vai aparecer nesses textos, nesses contos, essas mesmas ideias que vocês já perceberam que está lá no Euclides da Cunha. A inferioridade do sujeito que mora lá no interior. Como ele é pequeno diante do homem da cidade. Então, é esse embate que se dá. Querendo falar do regional, fala mal. É uma coisa muito curiosa isso. Isso ele vai resolver, de uma certa maneira, na literatura infanto-juvenil. Aí vocês perguntam para a Fabiane, que trabalha com isso aí, como é que a coisa se dá. Enfim, mas leiam sobre o Lobato, que é muito interessante. Leiam o Dito Cujo. Eu botei aqui para vocês, está aqui, o Urupês de 1928, depois eu botei a narração em heterodiegese, diferente lá do Euclides da Cunha, que é no plural majestático. Aqui vocês têm uma terceira pessoa. A terceira pessoa, a heterodiegese, ou o narrador heterodiegético, é um narrador que se tem, ou que se mantém, ou que pretende manter-se, ou aparentar, que é isento de qualquer coisa quando está narrando. E isso é bem isso que eu boto aqui que eu estou olhando aqui o PowerPoint que eu botei para vocês, ainda uma visão cientificista, né? Então, é o sujeito que sabe tudo e que está manipulando as coisas. E isso aparece, por exemplo, isso é uma coisa que eu botei aqui que é bem interessante, a separação linguística entre personagens e narrador. Os narradores são homens da cidade, são homens cultos,
esclarecidos, é o pessoal que é esclarecido, né? E que vai ensinar aos não esclarecidos. E os personagens são pessoas incultas e que vivem nas trevas. Então, a marcação linguística, para quem gosta de linguística, isso aí é um achado, né? É uma maravilha. A diferenciação da palavra usada pelo narrador e da palavra usada, colocada na boca de um personagem desse tipo, é fantástico isso, porque você sabe que a língua é uma forma de dominação, né? A língua é uma forma de dominação. E isso traz, então, essa ideologia da hierarquia. Quer dizer, o sujeito do campo é um sujeito que não conhece nada. O sujeito lá do Cafundó dos Judas é um tabaréu, né? Como disse o Euclides da Cunha, é um matuto e tal, né? E aí vem outras coisinhas aqui do Lobato que vocês devem ver. A criação do tipo sertanejo, né? Indolência, ele é predatório, enfim, uma série de características ali que eu botei com umas coisinhas que eu achei pela internet, né? Uns desenhozinhos e tal. Bem, aí tem coisas aqui que eu já acabei dizendo para vocês. Tudo se passa numa cidadezinha chamada Itaoca, Itapedra, Oca, casa de pedra. Aliás, o nome da minha casa é Casa de Pedra. Mas Itaoca tá bem isso aí, ó. Qualquer cidadezinha do interior paulista, ou seja, qualquer cidadezinha do interior do Brasil, à beira do Vale do Paraíba, onde as casas são taperas, ruas mal iluminadas, políticos corruptos, tereré, tereré, tereré. E o que aparece, então, nesse ambiente, a partir do espaço? É o litoral versus o interior, onde se vê o litoral moderno, o interior primitivo. E aí aparece, então, essa ideologia desse regionalismo capitaneado pelo Lobato, né? Para que serve isso aí? Bem, aí vem essas questões que eu coloquei aqui, regionalismo dominante, né? Com as características. Pois é, eu botei aqui, o Lobato inverteu essa imagem do campo de cima para baixo tão abruptamente que o falsificou também. Então, é também ideologia. O que eu quis dizer com isso? Ele exagerou tanto em denegrir, em mostrar as coisas negativas desse homem do campo, desse homem que vive lá na Itaoca, não sei o quê, do caboclo, que se tornou falso, porque ninguém é assim. Então, tem um conto, mas vocês têm que ler os contos, né? Vocês vão ver que tem situações assim, humanamente impossíveis. Mas ele traz isso para referendar, para afirmar essa coisa, né? A gente precisa, segundo ele, né, nós temos que investir nas coisas do litoral, porque é no litoral que está o modernismo, a modernidade. O modernismo, a modernidade, a saída e tal. Essa também é a perspectiva do Euclides da Cunha. Ao final, né, dos Sertões, ele também vai chegar nisso. Então, o Lobato fala do regional para denegri-lo e, de uma certa maneira, afiançar que a urbe, a cidade, né, o universo urbano é onde se vive melhor. Aí eu trouxe aqui para vocês uma coisinha interessante, é um livro bem interessante para vocês lerem, do Dante Moreira Leite, chamado Caráter Nacional Brasileiro. Eu gosto muito desse livro. Ele diz do Lobato: Monteiro Lobato liga o culto do caipira ao indianismo de Alencar e sugere que, quando o índio da fantasia romântica já não podia ser aceito, foi substituído pelo caboclo. Para destruir essa fantasia, Lobato mostra o caipira indiferente aos grandes acontecimentos nacionais, incapaz de trabalho organizado, incapaz de montar e manter uma habitação decente, incapaz de sentimento de pátria, mas cheio de crendices e de uma religião deformada, repleta de fatalismos. Bem, é exatamente isso que o Lobato fez, e especialmente nessa literatura. Como é que vocês vão tirar isso à prova? Lendo. Peguem o livro lá, Ouro-Peso, e vão ler os contos. Vocês podem ler na internet.
não tem problema nenhum. Já faz mais de 45 anos que o Lobato morreu, portanto, já não tem mais direitos autorais. Vocês encontram isso no domíniopublico.org.br. Beleza, vocês conseguem ler esses contos. E vocês vão ver isso que eu estou falando, esses detalhes assim que eu estou mencionando para vocês. Tá bom? Então, próximo eu vou falar sobre Afonso Henriques de Lima Barreto. Aí é legal, bem legal.